Muita gente, quando recebeu a pesquisa hoje, tomou um susto, né? Pô, a aprovação caiu 6 pontos, é muita coisa. Claro que não dá para negligenciar isso, é por isso que a gente está aqui analisando as razões disso. Mas não dá também para ignorar que num Brasil tão polarizado como o que a gente vive, a gente encontrar um presidente com 54% de aprovação signifique, na verdade, um resultado até surpreendente. Os 60% de agosto já eram surpreendentes. Os 54% continuam sendo positivos. A gente não pode se esquecer, Luiz, que a polarização de 22 veio para ficar, ela está espalhada na sociedade brasileira de uma maneira muito consistente. Se você pegar o relatório da Quest inteiro, comparando vários indicadores por eleitores de Lula e Bolsonaro, você vê pensamentos completamente antagônicos, visões de mundo completamente antagônicas. Então, é nesse contexto que o governo tem 54% de aprovação. Muito bem, mas piorou de agosto para cá. E por que piorou, Luiz? Piorou primeiro porque havia uma euforia em agosto. A sociedade brasileira estava vendo o governo aprovar uma série de medidas econômicas no Congresso, a gente estava vindo de arcabouço fiscal, a gente estava vindo de reforma tributária, a gente estava vindo de acordos executivos legislativos que traziam notícias positivas, o dólar caindo, a inflação caindo, os juros caindo, ou seja, você olhava para o Brasil, via as políticas sociais voltando a ser implementadas e um cenário econômico que era todo positivo. Em outubro, ou seja, de lá para cá, essa euforia, Luiz, virou frustração, porque o governo ficou meio parado nesse período. Né? Ou seja, o governo não conseguiu avançar com essa agenda que estava levando a euforia de agosto. Coincidiu também com a convalescença do presidente, né? Que saiu de Exato. cena, ficou 3 semanas fora de ação e o governo parecia que não andava. Exatamente. Então, esse lado é um lado que ajuda a gente a entender esse momento. Tem 2 meses que o governo está um pouco sem rumo, é como se ele tivesse paralisado. Então, as pessoas sentem isso. E sentem tanto, Luiz, que elas falam que os combustíveis começaram a aumentar de novo, que os alimentos começaram a ficar caros de novo, que as contas de casa, de luz, água estão caras, ou seja, as pessoas começam a se preocupar. Esse é um aspecto. O outro aspecto, Luiz, tem a ver com a conjuntura das decisões políticas do governo. Essa pesquisa, ela traz um retrato que é preciso ser compreendido, que os brasileiros acham que o presidente Lula exagerou nas viagens internacionais. E, com isso, deixou de lado a política nacional. Eu vou dar um exemplo que esclarece isso de uma maneira inequívoca. A gente perguntou, você acha que as viagens do presidente Lula estão trazendo benefícios para o país? A maioria acha que não. E aí eu pergunto depois, você acha que o governo deu atenção devida às enchentes no Rio Grande do Sul? A maioria acha que não. Então, junto com o problema econômico, tem uma percepção de que a política nacional, as questões nacionais ficaram de lado em relação às viagens internacionais. E não é que as pessoas são contra ter um país voltando a ter liderança internacional, que as pessoas querem tangenciar, elas querem ser capazes de materializar o que significam essas viagens. Eu acho que a combinação dessa questão da conjuntura com a da economia, a conjuntura política da economia, ajudam a entender essa queda.